E o empresário canadense Chris Pavlovski, CEO do Rumble, rede social que está suspensa no Brasil desde sempre, né, por determinação do Careca, fez uma postagem no X, ironizando o ministro do STF, aspas, caro Alexandre de Moraes, talvez seja a hora do Rumble voltar ao Brasil. O que acha? Atenciosamente, Chris Pavlovski, fecho aspas. Moraes decidiu suspender o Rumble alegando descumprimento de ordens dele próprio e por não ter indicado um representante legal no Brasil, da mesma forma que o Xvideo não tem, né? Mas o punheteiro não suspendeu o Xvideo. Na decisão, Moraes ainda citou que a plataforma permite massiva divulgação de discursos nazistas, racistas e fascistas e de ódio e antidemocrático. Então ele deveria tirar do ar também o site do STF, né? Vamos combinar? Sobre a eventual sanção a Moraes, a orientação dentro do governo Lula é para que não se pronunciar. O alemão hoje também está com um TP que está me dando vontade. O governo Lula para não se pronunciar sobre... Agora você mexeu, né, sabichão? Segundo informações da CNN, uma fonte do Planalto disse que não existe censores entre autoridades brasileiras e que, por isso, qualquer manifestação sobre a medida dos Estados Unidos seria como vestir a carapuça que não cabe ao Brasil. E também... Ontem, durante a audiência na Câmara, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que levantou poeira. Não, afirmou que as políticas de concessão de vistos são decisões soberanas de cada país e minimizou a medida adotada pelo governo norte-americano, que até agora não foi nenhuma, né? Aspas. É uma decisão do país, soberana de cada país, conceder ou negar. E não tem que dar explicação. Fecho aspas. Não é bem isso, né, Pavinato? A gente sabe que aqui envolve diplomacia, não é assim que funciona. Vou negar o seu visto e não vou te dar nenhuma satisfação. Né? No mundo real, não é isso. O ministro Mauro Vieira está tentando minimizar algo que é muito grave, que é uma crise diplomática. Essa que é a verdade, provocada pelo nosso Supremo Tribunal Federal, mais especificamente pelo Alexandre de Moraes. Essa que é a verdade. Ele provocou desde lá atrás, quando bloqueou o X aqui no Brasil, comprou briga com Elon Musk e aí por diante. Né? Gerou uma crise diplomática e os efeitos a gente está vendo agora. E só uma questão de geografia aqui, Pavinato. Carolina, no Maranhão, fica bem no oeste, quase divisa com Tocantins. E Nova York, no Maranhão, fica ao leste, quase divisa com o Piauí. Por que não tem Leningrado, Stalingrado, Petrogrado... São Moscou, comunistas caviar, né? No Maranhão. Por que não tem? Não sei. Tem Nova York, bairro Nova York também, em BH, mas não quero que você vá para lá, não. Fica aí em Brasília mesmo. Olha, segundo... Eu achei que ele emagreceu. Será que ele está usando Mondiaro? Você fala o Dino? Eu achei que ele está... O Rocambole? O Dino, eu achei que ele está mais magro. Ele está com cara de 170 quilos. Na semana passada ele estava com cara de 290. Olha, esse silêncio do Itamaraty, do governo Lula, em relação a essa possível sanção, né, dos vistos e da lei Magnitsky, olha, falei certinho, né, que depois da declaração do Marco Rubio, no sentido de que eles estão tentando um diálogo com as autoridades norte-americanas, sem sucesso, porque até onde eu sei, até hoje, os Estados Unidos nem têm embaixador aqui no Brasil. Já foi nomeado? Não tem. Peraí, você está falando desse assunto da lei, o professor Sono vai falar, o Bela vai falar. Eu vou aqui atender o oficial de justiça. Mentira. Tá? Eu já volto. Vocês vão comentando enquanto eu atendo o oficial de justiça? Por favor, Ana Paula, continua, finge que eu não contei isso aí. Vai lá. Tá bom. Então, foca aqui. Até o alemão prestar atenção no que eu falei, não, agora foi. Olha, então há uma tentativa de diálogo com as autoridades norte-americanas em função dessa possível sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí eu não estou falando só da questão do visto, né? Como foi bem dito aqui, o visto, cada país tem a autoridade de conceder ou não o visto, porque é a sua casa e entra na sua casa quem você permitir. Só que as sanções que provavelmente virão, tudo indica que sim, em relação à lei Magnitsky,
essas sanções podem criar realmente um incidente diplomático. Então, está havendo uma tentativa de conversa sem sucesso, porque o governo dos Estados Unidos não está dialogando com o governo Lula. Não existe um canal de diálogo. Eles não estão nem aí para o governo Lula. Então, o que está acontecendo é isso para tentar evitar talvez uma crise diplomática. Mas, a meu ver, é inevitável. O embaixador é o Todd Chapman. Eu acho que é esse, o embaixador atual. Ele chegou em março, eu posso estar enganado, posso estar bem enganado, mas eu acho que é ele. Eles têm, porque eles não deixam de mandar. Ou seja, não tem um rompimento das relações diplomáticas com o Brasil. Quem está levando a uma possibilidade de uma relação diplomática no Brasil são exatamente essas autoridades que estão confrontando as solicitações que o governo americano faz. Dentre elas, aquela questão do crime organizado. Se pode ou não pode ser enquadrado como terrorismo. Os norte-americanos já enquadram, eles não precisam de que o Brasil se manifeste. Eles foram delicados, né? Vieram ao Brasil não foi delicadeza, não. Foi inteligência estratégica mesmo. Eles vieram aqui apenas para confirmar a ação do governo brasileiro de que não quer fazer enquadramento. Exatamente por quê? Porque sabe que uma vez enquadrado como terrorista, os serviços de inteligência norte-americanos, eles vão conseguir destrinchar todas as linhas de ação que existem e todas as pessoas que são envolvidas, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Razão pela qual, por exemplo, quando eles chegam e falam assim, nós estamos querendo pagar 10 milhões, foi 10 milhões de dólares para quem apontar para como é que funciona o apoio econômico para o Hezbollah no Brasil. Eles já sabem como acontece, eles já sabem o que é. Isso aí é apenas um sinal para dizer, olha, nós estamos acompanhando e nós sabemos o que está acontecendo. Qual é a grande questão do Hezbollah? O Hezbollah é identificado como um grupo terrorista. Como é que o Hezbollah faz uma negociação de armas? Como é que as armas chegam aqui no Brasil para o crime organizado? Como é que eles usam o crime organizado brasileiro para alavancar recursos? Quais são as empresas que o Hezbollah pode estar usando para fazer lavagem de dinheiro? Essa é a pergunta que eles fazem, mas eles já devem ter as respostas. O problema é que a vinda deles aqui no Brasil foi apenas para corroborar aquilo que eles já sabem. O governo brasileiro não quer permitir um desvelamento de todas essas redes. Por quê? Porque se permitir vai chegar um monte de gente. Pode chegar gente no Executivo, pode chegar em gente no Legislativo, pode chegar em gente no Judiciário. É bem provável até que o governo norte-americano já saiba disso. Mas eles não precisam estar anunciando. O que eles estão apenas é dizendo, olha, governo brasileiro, nós estamos fazendo a escalonagem ou escalagem, não sei qual seria a forma adequada, agora me deu branco, até chegar no Estado brasileiro. O Estado brasileiro é assim, vamos primeiro pegar as pessoas, depois pegar os grupos, depois pegar as entidades e empresas, depois vamos pegar as instituições e se nada disso der resultado, vamos pegar o governo brasileiro. Se não der resultado, é o Estado brasileiro. Aí já não é mais problema nosso o sofrimento da sociedade brasileira. Aí a gente porque vai pagar o pato. Eles se preocupam muito em que a sociedade não pague o pato. Por isso que eles vão fazendo passo a passo tudo aquilo que tem que ser feito. Entendeu? Pois é, agora, quando saiu essas primeiras notícias da possibilidade da aplicação da Lei Magnitsky, eles zombavam, faziam piadinhas. Agora você vê a posição do Dino falando que não vou declarar, porque estou bloqueado. O Barroso também não vai declarar. O Itamaraty silente, o governo Lula silente. Todo mundo preocupado, porque realmente estamos chegando no momento. E o que eles vão fazer? Do Dino, o que ele está constipado? Isso aí também não entendi, não. Porque eles são ignorantes da lei. Agora, só fazendo um comentário sobre o governo norte-americano. O governo norte-americano ele é um governo de amplitude global, no que diz respeito à sua visão... O Flávio Dino também, desculpa. Da sua visão... É quase um globo, né? Sua visão comercial e sua visão bélica, sua visão de conquista territorial, né? Então, quando começou, por exemplo, o Drug Enforcement, né, que é a parte do DEA, que começou a monitorar países narcoterroristas, eles começaram a trabalhar contra essas forças narcoterroristas, aqui principalmente na América do Sul, para tentar minimizar o impacto na economia norte-americana. Então eles separam bem negócios de segurança. No que diz respeito à lei Sergei Magnitsky, né, que foi o advogado que a primeira parte. Faleceu, né? O advogado que foi morto por morte matada lá na Rússia por denunciar funcionários
do governo russo, e aí se tornou essa lei que abrange o quê? Aqueles que são ditadores. Geralmente, ditadores têm relacionamento com o narcotráfico. Não sei se vocês já perceberam, isso não é uma coincidência. O ditador, ele acaba se tornando supremo, né, sem nenhum tipo de analogia ao que nós estamos falando aqui, e aí ele começa a controlar as forças do mal. Começa a controlar as forças do mal e se torna um narcoditador também. Então essa lei ela vem para monitorar esse tipo de problema. Eu creio que a frase do Barroso, quando ele fala não há nada a comentar, o ministro Barroso, ele só deveria ter colocado na palavra ainda, porque o ministro Moraes, além das sanções da lei Magnitsky, ele também pode ser sancionado, ele está processado lá em Tampa, na Flórida, por ter prejudicado empresas norte-americanas aqui no Brasil, em função das sanções que ele colocou, e se ele for ainda considerado criminoso no que fez, ele pode ser preso nos Estados Unidos e o nome dele pode ir para a Interpol. Olha, o que nós estamos falando aqui é uma coisa que a gente não imaginava que ia acontecer no Brasil. O senhor e a senhora imaginavam que nós teríamos ministros da Corte Brasileira nessa situação? Ainda ministros como o ministro Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Temer. Isso jamais passaria Ainda tem pela o caso nossa do cabeça. Felipe Martins rolando lá também.